Já cá estamos. Olá, tu estás onde? Eu estou na Hungria, em Budapeste. Na Hungria, pronto. E assim é que é possível podemos fazer esta conversa, senão não seria possível. E ainda bem que estás aqui, ainda bem que te consegui ter neste podcast. Bom, Nós já nos conhecemos há vários anos, apesar de não ser uma relação muito regular, mas ainda assim nos falando de vez em quando. Antes de mais, eu gostava que te apresentasses também para as pessoas te conhecerem um bocadinho e para saberem o que é que fazes, o que é que já fizeste, o que é que fazes agora. Por isso, podes apresentar. olha, então, eu vi como tu escreveste lá na descrição do evento, que já é algo de há muito tempo, o processo que fiz com a Nata e o ArtSense e o Templo Tântrico, tudo isso foi se calhar já há uns 15 anos agora. Parece que não, mas o tempo voa. E desde então continuei a minha jornada sempre um bocadinho nesta busca de autoconhecimento e especialmente de descoberta espiritual. As pessoas não gostam muito da palavra espiritual, mas olha o que é. E então depois estive aqui na Hungria durante um tempo associado também ao Arte Extásica, eu sei que tu conheces até várias pessoas de lá, e esse movimento de como é que se elabora arte com espiritualidade e tantra pelo meio, que foi assim algo interessa-me imenso. Absolutamente fascinante. Fui assistir à primeira apresentação que fizeram cá e isso interessa-me mesmo muito a questão da ligação da arte com a espiritualidade e com a sexualidade. Sim, se eu me lembro bem, tu também fazias filmes, não é? Sim. Ainda fazes? Sim, eu já não falo contigo há muito tempo. Exato, sim. Sim, vou fazendo uns filmes, umas curtas e umas fotografias, mas para já não é o meu foco é outro. Mas sim, interessa-me muito essa ligação da arte com esta parte da sexualidade. Mas estavas a dizer? Sim, e então depois desse processo, porque no fundo eu não sou artista, não é? Eu durante um tempo estive com eles, trabalhava especialmente como professor de yoga para eles, mas claro que ajudava aqui e ali em várias coisas. E agora estou numa outra vertente, estou associado a um instituto que se chama o Instituto para, em português será talvez Instituto para a Transformação Quântica, Institute for Quantum Transformation, que tenta trazer, portanto, se calhar não lhe chamando os mesmos nomes, é uma coisa um bocadinho mais científica, mas no fundo parece-me a mim muito ligada a tudo o que eu tenho feito na minha vida, tenta trazer estes conceitos, estas verdades universais, estas partes que não são tão teóricas, mas mais aplicáveis, a um público, a uma audiência um bocadinho mais corporate, um bocadinho mais empresarial, com esta aspiração de que, no fundo, o mundo é um bocadinho regido e controlado por empresas e por organizações, e se de alguma forma tu conseguires tocar o coração de uma pessoa que está numa posição de influenciar toda uma rede de pessoas, estás a beneficiar com um coração toda uma série de corações, e esse princípio tocou-me imenso, especialmente também porque quando eu estava, acho que na altura contei-te, eu vivi durante bastantes anos no ashram, não é? E um dos últimos conceitos, antes de eu agora abraçar mais este lado mais corporate e business que estou a tentar agora recentemente abraçar, um dos conceitos que me tocou foi, durante este período que houve aí de pandemia e todo o stress que o mundo viveu, eu estava num ashram durante esse período. E então isso passou-nos tudo um bocadinho por cima. Nós lá cultivávamos a nossa própria comida, assim uma coisa idílica no campo, estás a ver? E tudo muito feliz, tudo muito alegre. E uma vez lá tivemos uma conversa e alguém nos estava a dizer: muito confortável para vocês, não é? O mundo está todo a ir por água abaixo lá fora e vocês estão aqui, quentinhos, confortáveis, tudo muito bem. E aquilo tocou-me porque eu mal ou bem conheci muitas pessoas ao longo da minha vida e não é por eu estar quentinho e confortável no ashram que não me preocupo com o que os outros estão a passar ou a viver, não é? Então senti essa necessidade, ok, como é que uma pessoa traz esta paz, este amor, esta forma de ser, estar, sentir e viver a vida a um mundo onde a vida não é isso, onde a vida é dramas e processos muito difíceis e dinheiro, doenças, toda uma série de coisas. Como é que se traz isso para este mundo? Então, olha, é aí que eu estou agora. Não sei se isto serve de apresentação. Sim. Bem, é muito curioso porque eu também agora estou a trabalhar faço consultoria para empresas do mercado adulto que também querem ter uma visão um bocadinho mais
amplificada e inclusiva e informada sobre a área da sexualidade e do erotismo, porque há ainda muitos tabus e muitas questões mesmo dentro das próprias empresas que não os permitem abordar temas ou não os permitem conhecer os temas que vão abordar de uma forma mais informada e mais, como é que eu ia dizer? Sim, mais informada, é isso que eu quero dizer. E também sinto essa responsabilidade de, quando estou a falar com alguém da área empresarial, da área dos negócios, digamos assim, de também sentir que estou a falar com alguém que tem um poder grande de influência, um poder grande financeiro, um poder grande de política até, e que é mesmo importante poder também haver essa conexão de quem está a decidir coisas com a cabeça, poder também decidi-las com o coração, poder também decidi-las com a alma ou com o espírito, como quisermos chamar, porque isso depois influencia a vida de muitas pessoas, não só os clientes, mas também as pessoas que trabalham para eles e as pessoas que dependem desses trabalhos e dessas visões do mundo. E por isso acho que é muito interessante também estar a ir por aí. É muito engraçado. Eu acho que é um bocadinho de responsabilidade. Acho que todos temos um bocadinho de responsabilidade naquilo em que nós, de alguma forma, alcançamos alguma sabedoria, de ajudar a aliviar, ou não só aliviar, mas quem sabe, eu estava a pensar em aliviar sofrimento, mas não só aliviar sofrimento, trazer alguma maior qualidade de vida em qualquer área que nós possamos ajudar. E nesse aspecto eu fico, já agora, não é só para dar uma palmadinha nas costas, mas gosto muito de ver que desde os tempos passados que nos conhecemos, que já nem sei, mas também já foi há muitos anos, até agora, que de alguma forma parece que usaste esta tua abertura e natural apetência para o erotismo para de alguma forma criares uma espécie de bolha à tua volta em que tu influencias e de alguma forma tens uma certa voz e uma certa palavra a dizer nesse campo, e que eu acho que estás a fazer com alguma nobreza e dignidade, e gosto muito de ver, Rui. Bom, obrigado imenso. Agradeço imenso, porque aquilo que eu estou, na verdade, a querer fazer, e por isso é que também estás aqui, por isso é que também tenho este podcast, e por isso é que também promovo cultura e artistas e coisas para além da minha pessoa e daquilo que eu faço, é mesmo porque essa bolha que tu dizes, a meu ver, é mesmo uma onda, não é propriamente uma coisa que se fecha, é uma coisa que se abre, é uma coisa que se expande, e as pessoas poderem conhecer as diferentes vertentes da sexualidade e do erotismo através de pessoas que se dedicam a diferentes áreas e diferentes estilos de vida e a diferentes meios artísticos, seja o que for, mesmo em termos científicos, ou seja, também tenho aqui pessoas de psicologia, e portanto a parte que me interessa é essa, é de podermos expandir o nosso conhecimento de uma realidade que é infinita. A sexualidade e o erotismo são potencialmente infinitos, através deste conhecimento que vamos adquirindo ou que vamos tendo contacto através destas conversas ou através desta informação, e que depois possamos usar, porque também foi esse o meu percurso, foi ir aprendendo um bocadinho e ir testando um bocadinho, e por isso é que também nos conhecemos, foi quando eu comecei a estudar tanto, né? E que fui buscar um bocadinho de informação a esse lado, depois não investi muito, mas acabei por aprender algumas práticas e alguns conceitos que me foram muito úteis depois na minha vida privada e na minha vida profissional também, nas minhas consultas também, e que eu acho que na verdade esse é o potencial ou melhor, essa é a mais-valia de qualquer área, é o poder de ser multidisciplinar, ou seja, nós podemos ter uma visão pessoal de uma coisa, podemos ter até uma vivência pessoal, porque também a nossa vivência é limitada, não podemos viver as vidas todas, mas temos uma vivência individual e íntima da realidade, mas o poder dar a conhecer às outras pessoas outras realidades, outras vidas, onde elas possam inspirar para depois irem criar o seu próprio caminho, para mim é o que faz sentido. E quando eu te conheci, acho que foi
aquilo que nos conectou, acho que da melhor maneira, foi uma visão um bocadinho pragmática da vida, ou seja, eu tinha a ideia de que as pessoas ligadas ao Tantra e à espiritualidade eram muito esotéricas e etéreas, e tu tinhas um discurso muito pragmático e tinhas uma visão muito focada daquilo que tu querias. Podes explicar um bocadinho também como é que começaste nessa busca? Olha, eu não sei já muito bem como apresentar esse início. Sabes que uma coisa que eu me apercebi há um tempo atrás foi que, portanto, isto tudo começou com eu começar a praticar yoga e eu ter conhecido um professor de yoga que me começou a guiar. Isto. Um bocadinho o microfone para cima, senão não se aqui melhor? Yeah. Portanto, começou com eu começar a praticar yoga e toda a minha abordagem inicial ao yoga era só de curiosidade altamente cética, ou seja, de não acreditar em nada do que aquele tipo me estava a dizer. Assim mesmo, eu estava a estudar engenharia na altura no técnico, ainda estava a terminar o meu curso, e eu achava que sabia, conhecia e percebia exatamente como funcionava tudo, e aquele professor simplesmente foi-me desconstruindo algumas ideias, não de uma forma de lavagem cerebral, mas de uma forma prática, lá está, pragmática, com exercícios, com coisas que eu fazia e eu via coisas acontecer. Mas, muito depressa, eu comecei a ser professor, ao fim de pouco tempo de experiência, ou seja, ainda muito inexperiente na minha perspectiva, eu comecei a dar aulas de yoga e depois de tantra também. E o que é que aconteceu? Aconteceu um fenómeno que só me apercebi dele não há muito tempo, que é quando tu estás a ensinar uma coisa que a maioria das pessoas tem interesse e a maioria das pessoas não tem grande educação nisso, nomeadamente relações de casal, que era uma das coisas em que eu mais me especializei na altura e que dava workshops de fim de semana só sobre relações de casal e como ter alguma harmonia e até êxtase em casal a longo prazo, não só ali aquela efervescência de início. Tu começas a ter uma certa atenção, começas a ter um certo foco em ti e as pessoas olham para ti de uma certa forma, como se fosse especial. E então eu comecei-me a perceber que ensinar aquelas coisas e dar aqueles princípios e explicar aquelas técnicas e abordar aqueles temas fazia-me muito feliz, era o que eu sentia na altura. Eu pensava, isto é a cena da minha vida, mas agora olhando já com algum discernimento e com se calhar um bocadinho mais de consciência do que se estava a passar, eu estava um bocadinho naquele entusiasmo pueril de toda a gente gosta de mim, sabes, aquela necessidade de temos de ser amados e agora de repente toda a gente dá uma certa atenção. Na altura até fui à SIC falar e portanto há toda aquela coisa de uau e alguns programas em que fui falar e tudo mais. E depois eu lembro-me que em determinados momentos, portanto eu sinto-me agora à distância, naquela altura eu era simplesmente um bom transmissor de alguns conceitos, mas em termos de prática pessoal e de desenvolvimento interno, eu estava muito, muito pela rama, muito, muito aquém daquilo que deve ser. Eu tinha uma capacidade espetacular de perceber os conceitos e como tinha muito perto de mim o meu professor que tinha 20 e tal anos de experiência e ele sim tinha realmente a capacidade de fazer as coisas, não só falar bem sobre elas, eu captava aquela vibração que ele continha dentro dele e conseguia transmiti-la como se fosse minha quase. E então o que aconteceu foi que em alguns momentos eu encontrei verdadeiros aspirantes, pessoas que realmente levavam aquilo a sério, que não estavam ali só para olhar para mim e dizer uau, tu és tão fixe. E quando conheci essas pessoas, vinham esses aspirantes, eles colocavam questões que me despertavam, era tipo, ok, tu estás a levar isto mesmo a sério, tu vais mesmo fazer este exercício, tu vais mesmo para... Não é só aqui um momento de, perdão a palavra, masturbação mental em que todos ficamos, uau, estes conceitos são incríveis e agora vamos lá. Então foi muito por ajuda e bênção desses aspirantes que eram genuínos quando eu não era ainda, que me foram colocando questões para as quais eu não tinha resposta porque eu não tinha realmente genuinamente a prática e os resultados para dar essas respostas, que eu comecei por mim também a praticar. Especificamente porque alguns desses aspirantes vinham ter comigo a dizer, olha, depois do workshop que demos naquele fim de semana, fui praticar os exercícios e agora estou a sentir isto, e agora o que é que eu faço? E eu, olha, agora não sei, não faço ideia.
E sinto que, pronto, que uma boa parte longa da caminhada foi assim um bocadinho superficial então da minha parte, percebes? E foi mais focada neste deleite que é ter pessoas a gostar de ti de alguma forma e a admirarem de alguma forma, do que genuinamente em ter algo de substancial em mim para transmitir. E isso mudou muito agora, portanto, agora eu sinto, enquanto que antigamente eu dizia qualquer coisa, quando mais impressionante fosse, mais me interessava, porque mais eu ganhava atenção. Agora eu sinto uma responsabilidade gigante e muito, muito séria cada vez que tenho que transmitir alguma coisa, porque agora compreendo um bocadinho melhor o que é que cada coisa é, o que é que cada coisa faz, o que é que... Assim, para te explicar como é que a coisa começou, acho que é isto. Começou assim, superficial e devagarinho. Mas é engraçado porque eu acho que tu disseste exatamente isso. Acho que foi na primeira ou na segunda aula que nós tivemos, tu disseste exatamente isso, que foi... Eu vim para aqui com uma visão muito cética da coisa, vim para aqui porque queria realmente transformar ou melhorar a minha vida sexual, vinhas muito focado nessa área, e que depois percebeste que aquilo é muito maior do que só a parte sexual, e que é uma coisa que também que as pessoas, quando ouvem falar do Tantra, acham que é só a parte sexual, mas o Tantra é mesmo um estilo de vida e é mesmo uma forma de lidar com a realidade e de nos posicionarmos e de como nos alimentamos, como tratamos as pessoas, como nos tratamos a nós próprios. E depois essas práticas do yoga e da meditação, quando eu comecei a fazê-las, que eu também não fazia e achava que pronto, era só para pessoas da Índia que conseguiam pôr os pés atrás da cabeça, quando se começa a fazer essas práticas, e eu vinha da biodança, que também me ajudou um bocado a poder entender os conceitos e a linguagem, porque às vezes também se fala do cosmos e dos chakras e de repente o pessoal fica assim um bocadinho atarantado com os conceitos, mas eu já vinha da parte da biodança e então percebia e sentia e já tinha sentido na minha própria vida, na maneira como eu lidava com as pessoas e lidava até com a parte sexual, que as práticas realmente tinham um resultado físico. O praticar yoga, o praticar respiração, o praticar meditação, tinham realmente um resultado físico quando eu estava a fazer outras coisas, quando eu estava a ter sexo, quando eu estava a interagir com pessoas. Ou seja, por muito que nós falemos sobre o tema, se não se experimentar, nunca se vai perceber qual é que é a dimensão do resultado e de como é que isso pode mudar as nossas vidas. E foi isso que tu também foste percebendo? Tiveste sorte, já me apanhaste numa fase um bocadinho mais lúcida. mas sim, eu acho que é muito isso, Rui. Acho que fala-se muito, e eu lembro-me no início foi algo assim extraordinário, porque quando nós começámos a dar o primeiro curso de Tantra em Lisboa, não existia Tantra em Lisboa, não existia. Nós éramos eu na altura, como disse, tinha feito o primeiro templo tântrico e não havia outro templo tântrico, não havia outro espaço de massagem tântrica, era tudo o que havia. E então era tudo muito puro, era tudo muito genuíno, na minha opinião, mas eu acho que o yoga e a prática tântrica e tudo isto leva-nos a algo que eu acho que no fundo todos estamos à procura. Porque é que nós todos discutimos tanto, porque é que temos tantos podcasts, agora a moda é o podcast, não é? Porque é que temos tantas pessoas a falar sobre todo e qualquer tema que aparece. Parece que há uma contínua busca pelo que é a verdade. E hoje em dia, quanto mais informação temos, mais difícil é saber a verdade, aparentemente. Sim. Quanto mais contactamos com pessoas, mais difícil é saber. E o yoga o que te traz é, de forma muito experiencial e de forma inquestionável, esse acesso a um plano de verdade, chamemos assim, em que tu de repente vês as coisas com uma clareza que depois não consegues explicar a alguém que está confuso, percebes? Porque se alguém está confuso, a pessoa consegue na sua confusão argumentar 1000 coisas que para ti são obviamente falsas, mas é difícil com os argumentos dessa pessoa chegar a um ponto. E então sim, acho que a prática de yoga, a prática tântrica também, se bem que eu acho que as pessoas deveriam começar com yoga antes sequer de abordar outras coisas mais avançadas. Eu acho que essa prática é fundamental e acho que qualquer ser humano que se dedique, no mínimo, a conhecer o seu corpo, a conhecer, como tu disseste, a respiração, a conhecer como este mecanismo funciona,
opa, é um alívio tão grande, é como estares a vida inteira apertado e a sofrer e de repente tens um bocadinho de alívio e é isso que acontece quando tu meditas, quando tu entras num espaço de verdadeira meditação e de real entendimento daquilo que tu és e que se está a passar à tua volta. E o que é que tu consideras que é a verdadeira meditação? Ou como é que tu agora, eu sei que agora estás mais dedicada a esta área do yoga e da meditação do que provavelmente ao Tantra. O que é que te levou por aí? O que te levou a fazer essa decisão? Olha, foi muito uma coisa evolutiva, portanto, como imaginas, não é? No início o que me interessava mais era a parte tantra, especialmente a parte de relações, especialmente a parte de sexo, não é? Começa por aí, pelo menos para mim, foi assim que começou. Mas gradualmente, lá está, à medida que vou conseguindo de alguma forma entrar na real prática tântrica, portanto, em vez de estar só a ter sexo, como nós dizíamos na altura, sexo com velinhas e incenso, e prolongar um bocadinho mais, em vez de ser só isso, quando começa realmente a ser um momento em que tu já não estás só a ter sexo, aliás, começas a não ter sexo de todo, começas a estar ali a ter sensações e interações que vão para além daquilo que tu até então considerarias normal na tua consciência. E quando começas a ter acesso a estados de consciência, e eu sei que estados de consciência é uma palavra, uma frase que não entra com toda a gente, mas pensa que às vezes estás nervoso, outras vezes estás calmo, às vezes estás super atento, outras vezes, por muito que tentes, não consegues conciliar um pensamento. Portanto, isto são estados de consciência, não é? E o yoga e o tantra traz-te estados de consciência, digamos assim, e um dos estados mais fundamentais e mais arrebatadores, acho eu, que quer com o yoga, quer com o tantra se alcança, é este estado de absoluto relaxamento e absoluto foco em simultâneo, que vai um bocadinho contra a nossa natureza, que é, se eu relaxo também não estou muito focado, estou um bocadinho mais, né? Se eu me foco estou um bocadinho contraído, vem com o foco. E esse desconstruir desse automatismo para um foco altamente relaxado, dá-te um estado, não sei explicar de outra forma, e então entras ali num processo que funcionas mentalmente, emocionalmente e fisicamente de outra forma. Por exemplo, aquela malta que faz yoga, ainda hoje já não faço assim hatha yoga, que é esse das posturas e das coisas esquisitas, já não faço assim a sério há um tempo, mas ainda há pouco tempo tive que fazer, por exemplo, lá na empresa onde estou agora a ajudar, para mostrar, e sem eu ter agora fisicamente, obviamente, as apetências para fazer aquilo, como tenho esta capacidade de entrar em certos estados de relaxamento focado, consigo fazer. E é obviamente, por exemplo, lá rapazes que são muito musculados, a malta do ginásio, a malta do jogging, e como é que eles chamam? Do cardio, que têm de certeza muito mais resistência, preparação e treino. Eu também já não sou jovem, não é? Do que eu, rapazes de 20 e poucos anos, e eles não conseguiam manter uma posição de um bocadinho de esforço, não é nada de extraordinário, tanto tempo quanto eu consigo. E então esses fenómenos um bocadinho estranhos são absolutamente naturais para qualquer ser humano, desde que o ser humano consiga, lá está, aprender como é que este corpo funciona, como é que esta mente funciona, como é que tudo funciona. E o que eu descobri foi que toda aquela busca por prazer, que para mim era a sedução do sexo, não é? E da sedução, por vezes nem só o sexo, a capacidade de seduzir outra pessoa, não é? E de estar ali com toda aquela magia, tudo isso foi gradualmente perdendo o brilho não é minimamente interessante ao pé daquilo que tu consegues quando entras, por exemplo, se tens uma pessoa que tu amas e com quem estás realmente envolvido a vários níveis do teu ser, aquilo que tu sentes quando fazes uma prática tântrica genuína com essa pessoa com a qual tu estás totalmente aberto, sem defesas, sem sombra, sem máscaras, as sombras estão lá, não é? Com tudo, e realmente fazes aquela prática, nem sei explicar, é incomparavelmente mais prazeroso, é uma palavra, já vou perdendo o português, estou muito tempo fora de Portugal, é mais delicioso, é mais agradável, é mais estático, de êxtase, é mais tudo, é mais íntimo, é mais bonito, é mais lindo do que qualquer sedução de 1000 outras pessoas, percebes? Então, com o tempo, acho que também... mas isto se calhar é um processo muito pessoal, se calhar para outras pessoas com o tempo até querem mais. Eu, para mim, foi se tornando um processo de, ok, o que eu estou à procura está para além desta fricção física e deste prazer que nós geramos aqui com os nossos genitais. E uma vez que conseguimos entrar nesse campo de absoluto prazer, de êxtase, de beatitude, isso torna-se a prioridade.
e gradualmente, lá está, para mim, isso vem sendo alcançado a meditar. E não quer dizer que não fazemos amor ou que não tenha essa interação, mas essa interação, até a própria interação de fazer amor, normalmente termina num estado de transcendência. Não sei se viste aquele filme argentino No Mires Abajo. Não sei se viste. Sim, já recomendei. Lembras-te quando o rapaz tem aqueles estados? É um bocadinho isso, ele está ali a fazer, mas depois, uma vez que ele está em Sevilha, ou já não sei onde, o que se estava ali a passar perde um bocadinho aquela chama, porque agora estás a viver um momento de transcendência. Então é muito parecido com o que se vê nesse filme. É algo que se toma precedência sobre tudo o resto, parece-me a mim. Sim, eu já recomendei esse filme, adoro. E por acaso é bem engraçado porque esse filme faz o paralelismo também com a morte, porque há toda a ideia de morte e a ideia de transcendência física fazem esse paralelismo e já não é a primeira vez, portanto há imensos filmes que fazem esse paralelismo. Mas e tu achas que essa conexão e essa ligação com essa dimensão tão grande é para se fazer ou deve-se fazer ou só é possível fazer com uma pessoa ou também achas que é possível termos várias pessoas com quem conseguimos ter essas ligações? Eu acho que é possível com várias pessoas. Eu acho até que, repara, na minha perspectiva atual da vida, agora que estou um bocadinho mais ligado novamente ao mundo físico e ao mundo material, eu acho que toda a gente está à procura disto de alguma forma. Por exemplo, eu apercebi-me de várias pessoas que conheci nas empresas que tenho visitado e com quem tenho estado, que há quase uma ubiquidade de drogas. Quase toda a gente toma algum tipo de droga. E é muito interessante que a maioria das pessoas, estou a pensar agora, quase a maioria delas estão entre os 20 e os 30, as pessoas com quem tenho falado ultimamente, e é quase automático, portanto não tenho que dizer, mas assim que aquelas pessoas começam a experimentar pequenas técnicas a nível de yoga especialmente e de transformação através de aprender a funcionar com o teu corpo, com a tua mente e com a tua respiração e com as tuas emoções, essas pessoas deixam de fumar, deixam de tomar os cogumelos ao fim de semana para sentir que vão para outros lados e deixam de tomar todas aquelas coisas que começavam a tomar e começam a querer conscientemente entrar nesses espaços de consciência que estão acessíveis a todos. Portanto, eu acho que há e não sei qual é o limite disto, porque, como te digo, eu acho que há pessoas que conseguem isto de qualquer forma. Acho que não ganhas pontos pelo estilo, como é que consegues, mas acho que há formas mais saudáveis e menos saudáveis de fazer. Eu nunca experimentei, mas tenho a certeza que a malta que toma heroína, como é descrito em tudo o que eu já vi, é um estado de consciência super extraordinário. Mas não acho que seja saudável. Portanto, o facto de te dar um estado espetacular não acho que te faça bem. E como tal, eu acho que, por exemplo, a pergunta que me fizeste agora, em relação a várias pessoas ou uma pessoa, eu tenho a certeza absoluta que é possível com várias pessoas, porque eu já estive nesse plano, digamos assim. Mas também acho que o nível de profundidade, intimidade, cumplicidade e de êxtase que se atinge quando vais fundo numa relação, podem ser duas, não sei, cada pessoa terá a sua capacidade, mas quando vais a fundo na coisa, em vez de dispersares, porque, se me permites, vou alongar aqui um bocadinho porque tenho uma ideia para passar. Porque repara, uma das coisas fundamentais, se estás numa relação com uma pessoa que tu amas, uma das ideias fundamentais para tu conseguires fazer aquilo explodir ou implodir, mais tantricamente falando, é que não haja nenhuma das partes do teu ser em desalinhamento com o que tu estás ali a viver. Ou seja, que o que tu pensas, o que tu sentes, o que tu dizes, o que tu fazes e que tudo aquilo esteja perfeitamente alinhado com aquela pessoa contigo e há ali um acordo em que vocês decidem, ok, vamos fazer isto juntos e estão a fazer. E depois, se tu incluís uma nova pessoa, basta que ou tu, ou a pessoa com quem tu estás, ou a terceira pessoa tenha ali ou ciúme, ou inveja, ou porque é que foste e não foste comigo. Basta que haja um bocadinho disso para tu já não estás a multiplicar êxtase, estás a multiplicar problemas. E agora tens 2 ou 3 pessoas com quem lidar com stress e porque é que é isto. Ou fazes o que muita gente faz hoje em dia, que eu não considero isso tantra, mas é o que se tornou mais popular hoje em dia, que é
cortas toda a parte emocional, não, é só prática, fazemos sexo e não há cá a relação, isso é uma coisa ancestral, nós temos sexo, e com isso nunca vais descobrir, porque se não tens uma relação, se não estás profundo, pelo menos na minha experiência, do que eu vivi bastante experiências nessa área, não vais descobrir esta parte que eu te estou a falar. Vai ser interessante sexualmente, vai ser interessante, sei lá, cognitivamente, por alguns aspectos, mas não te vai dar aquilo que eu acho que todos nós, de alguma forma, estamos à procura, seja nestes aspectos que estamos a falar, seja em religião, quando tu tens as pessoas a discutir qual é o livro que está certo, não é? Em qual das religiões, no fundo, estão todos ali à procura de algo que, uma vez encontrado, ninguém se preocupa com o livro. Se tu fores ver os grandes santos católicos, por exemplo, se quiseres pensar em cristianismo, nenhum deles está ali a descrever e a ser, não, tem que ser este. Eles estão a ajudar as pessoas, normalmente que fundam hospitais, começam a servir os outros, começam a cuidar do povo, independentemente de dogmas. Vais para sei lá, santos sufis ou do islamismo, a mesma coisa, os grandes que chegam lá acima nunca falam de só isto é que é verdade, eles vêm ajudar as pessoas, vêm a cuidar das pessoas, o mesmo para os hindus, o mesmo para qualquer tradição espiritual, parece-me a mim, que quando se chega àquilo que se está à procura, percebe-se coisas que enquanto estamos à procura não conseguimos perceber, e então há aqui um mundo dos muggles e o mundo dos feiticeiros, não é, do Harry Potter, e uma vez que estás no plano de Hogwarts, falas e dizes e fazes e vês coisas que os muggles não vão compreender facilmente, e eu acho que hoje em dia o que nos faz falta são mais pontes para que mais muggles possam descobrir que na realidade são o rapaz que sobreviveu. Sim, pá, eu acho isso muito interessante porque os debates que eu ouço sobre sexualidade e sobre monogamia e sobre questões de género, todas estas questões, parece que existe uma resposta. Há uma resposta. É esta. A resposta, as pessoas devem ser assim ou não devem ser assim, ou devem ser anti isto, que também agora está muito na moda, que não sei o que é que sou, mas sou anti qualquer coisa. E isso às vezes leva-me a ficar muito preocupado com o tipo de possibilidades para o vazio que se abre. Ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que eu acho que é interessante e que é construtivo fazer é mostrar possibilidades reais. Ou seja, as pessoas vivem as pessoas falam sobre quais são os prós e quais são os contras das suas realidades, das suas vivências, daquilo que estudaram, seja o que for. Ou seja, as pessoas falam daquilo que fazem, daquilo que gostam, daquilo que lhes interessa. Então, isso é uma versão da realidade, que é, tu ouves essas pessoas a falar e depois tu decides, olha, eu quero experimentar isto porque sei mais ou menos quais é que são os perigos, quais é que são as valias, as mais-valias, quais é que são as virtudes, e então vou experimentar sabendo de antemão que vou ter problemas com alguma coisa. Outra coisa é alguém dizer, não, isto só tem vantagens, isto é o ideal, isto é o perfeito. E de repente, quando as pessoas, por exemplo, uma das questões muito presentes nas minhas consultas é as pessoas dizerem, eu estou farta de sentir ciúmes e estou farta de sentir que não confio em ninguém, por isso o que eu quero é relações abertas. Já experimentaram relações abertas, já experimentaram gerir mais do que uma pessoa, porque era aquilo que estavas a dizer, quando é bom, multiplica-se o bom, quando é mau, multiplica-se o mau. E as pessoas às vezes não estão preparadas para esse lado mau, que é o mais normal. O mais normal é as relações terem problemas, não é? As relações serem perfeitas. E aquilo que eu pretendo fazer com estas conversas e dar a conhecer estes universos diferentes é exatamente para que as pessoas possam dizer, ok, isto é uma possibilidade, há este caminho para se poder fazer, mas este caminho exige dedicação, exige resistência aos problemas, exige ultrapassar desafios, exige muita coisa, esforço, dedicação, glória, e existe também, sobretudo, esse foco que tu estavas a falar, que é uma coisa que eu acho que se está cada vez mais a perder, porque hoje em dia o foco é considerado um investimento. Então, quando tu investes uma coisa e não tens o resultado pretendido, de repente já descredibilizas o foco. O foco é como
um mercado da bolsa que vai e nunca mais voltas a querer focar em ninguém. E então esse descrédito associado a uma cada vez maior possibilidade de tu experimentares isto e aquilo e hoje não resulta, amanhã vou querer uma coisa completamente diferente, de repente as pessoas estão mesmo completamente desfocadas, mesmo não tendo outras pessoas. Porque mesmo não tendo outras relações, se eu estiver com alguém, mas tiver 5 pessoas a mandarem mensagens no telemóvel, eu já não estou focado, porque se isto não correr bem, pá, vou ao telemóvel, vou ver outras coisas, percebes? E eu sinto que, eu sentia isso, ou melhor, eu tive uma questão para resolver quando fui procurar o Tantra, quando fui procurar saber qual é que era a mais-valia de ter uma relação ou ter uma experiência sexual ou emocional um bocadinho mais expansiva. Eu pensava que, ok, o amor é um sentimento, logo é uma coisa que à partida é infinita, portanto não há aqui limites para o amor, não há limites para as relações, não há limites para a paixão e para a tesão e não sei o quê, não há limites para nada disso, porque é tudo emoções, não é? Mas quando tu percebes que a mais-valia que há em tu te dedicares a uma coisa, tu te aprofundares, como estavas a dizer, aprofundares uma emoção, aprofundares uma relação, aprofundares o conhecimento de alguém e alguém aprofundar o seu conhecimento em ti, pá, não dá para multiplicar isso milhões de vezes ou infinitas vezes, porque não consegues, não é? Não há tempo, não há cabeça, não há coração, não há nada que consiga aguentar tanta informação e tantas variantes quando tu conheces uma pessoa que é assim, outra pessoa que é assado, e de repente exigem tudo de ti e tu não consegues dar tudo a todas, porque de repente não tens tanto para dar, e depois às vezes até falhas naquilo que tens que dar, e há imensas coisas que correm mal, e isso é uma coisa que eu tento comunicar às pessoas, é que eu não tenho uma bandeira, eu não defendo um caminho, eu defendo é que os caminhos sejam trilhados com consciência das suas virtudes e dos seus defeitos, ou das suas lacunas. E essas virtudes e lacunas é que fazem o caminho ser interessante, porque se for só um caminho fixe, as pessoas vão se fartar, vão se cansar, vão se chatear na mesma, porque é demasiado bom, é demasiado perfeito e pá, eu preciso de alguma coisa para me chatear. E quando se está a fazer esse caminho, quando se está a construir esse caminho, muitas vezes encontramos paradoxos, que é, eu na minha cabeça, ou eu achava, ou eu acho que é possível ser poligâmico e aceito que exista, mas eu não consigo ser. Ou eu acho que é possível ter uma relação aberta, mas a pessoa que está comigo não consegue aceitar, portanto eu tenho que gerir essas expectativas. Ou seja, há muitas coisas que são paradoxais nas nossas relações e na nossa cabeça, e quanto mais nós nos conhecermos e quanto mais nós compreendemos como é que reagimos nas situações mais tensas e nas situações mais extasiantes também, melhor alguém nos vai conhecer também a nós, porque uma das coisas que eu também aprendi, acho que foi mesmo nessa altura do Tantra, é que eu achava e tinha muito essa ideia de as pessoas têm que gostar de mim, porque eu sou assim, portanto as pessoas têm que gostar de mim. E achava que o meu desafio ou a minha função era conseguir amar alguém, porque o difícil era eu amar alguém. Mas não, o difícil é alguém me amar a mim. É eu fazer com que alguém me consiga amar, ou que me consiga ou gostar de mim com todos os meus defeitos, porque nós estarmos a avaliar os outros é muito fácil. É muito fácil dizer, aquela pessoa não é para mim, aquela pessoa tem aqueles defeitos, mas depois, quando olhamos para nós e pensamos, mas se calhar eu também tenho defeitos, por isso é que se calhar não tenho todas as pessoas que eu gostava a gostar de mim, porque eu não tenho nada para lhes dar, ou não tenho nada de bom para dar em troca, não é? E essa busca interior, acho que tem muito a ver com isso, que não é só nós gostarmos de nós próprios e trabalharmos o nosso amor próprio e trabalharmos a nossa confiança e autoconfiança e autoestima, mas é mesmo isso que vai fazer com que alguém vá gostar de nós, e o fazermos com que alguém goste de nós e que alguém se dedique a nós e que alguém olhe para nós com essa profundidade e com esse foco, é que é mágico, porque e nós não controlamos isso, nós apenas nos podemos pôr cá fora e podemos mostrar as nossas, e lá está, e tirar as nossas máscaras e sermos vulneráveis, porque só assim é que vamos poder ter essa relação tão profunda. E isso é uma das coisas que eu mais tirei do Tantra, e é uma das coisas que mais me move hoje em dia, que é isto de, ok, nós podemos ser especiais e únicos e perfeitos e eternos e transcendentes, mas por ter alguém
que nos traga isso, que nos mostre isso, como estavas a dizer há bocadinho. Quando alguém te questionava sobre coisas e tu de repente sentias, epá, eu agora se calhar tenho de ser melhor do que eu era, tenho de ser melhor professor do que eu achava que era. Eu achava que era especial, porque as pessoas davam para mim, mas de repente estão-me a perguntar. E quando me estão a perguntar, eu tenho mesmo de ser especial. E é isso que eu acho que a realidade nos traz, que é, nós podemos achar que somos os maiores do mundo, mas quando alguém nos põe em causa, ou quando alguém nos questiona, ou quando alguém nos pede para os ajudar, ou para lhes informar, ou para os apoiar, nós temos mesmo de ter essa capacidade real, essa capacidade de, ok, agora sei o que é que estou a fazer, não é só porque acho que sei, é mesmo sei mesmo. E essa busca tem muito a ver com não só a parte teórica, mas sobretudo com a parte prática. Porque depois as coisas acontecem no momento em que nós estamos a interagir com alguém. Essa aprendizagem não é porque nós não fazemos só porque estou-me a lembrar que tenho que fazer este gesto ou tenho que fazer esta respiração. Não. O corpo já tem essa memória. E essa memória só vem com a prática física. E por isso é que também eu digo a muita gente que, ok, o Tantra pode parecer um conceito muito abstrato, mas se derem o primeiro passo, se começarem a perceber, ok, eu se respirar desta forma e se tiver estes exercícios de respiração, eu percebo que o meu cérebro começa a funcionar melhor, consigo ter mais oxigênio no cérebro, consigo ver as coisas melhores. Se eu não tiver tanto tempo no telemóvel, consigo estar mais atento à realidade. Se eu estiver mais atento à pessoa que está ao meu lado, eu consigo perceber melhor o que é que a faz ficar feliz, o que é que faz ficar triste, o que é que faz ficar doente, o que é que faz ficar saudável. Ou seja, é nesses pequenos passos que eu acho que faz toda a diferença, que é isso que as pessoas precisam de fazer para encontrar o seu caminho e não porque alguém lhes disse, olha, façam isto. Bom, eu vou discordar um bocadinho contigo, não totalmente, mas um bocadinho. Para já, gostei muito de toda a abordagem de teste. Eu acho que quando temos pessoas para ajudar, porque falaste aí a certa altura disso, quando estás a querer ajudar alguém e deve ser poliamoroso, deve ser monoamoroso, deve fazer assim, deve fazer assado. A questão toda é que todos nós somos seres multidimensionais e temos diferentes esferas onde precisamos de atuar e uma pessoa que tem um certo trauma e uma certa contração e uma certa inibição pode ser útil para essa pessoa durante um período de tempo realmente, como é que se diz em português, laurear a vida, abrir-se um bocadinho e fazer algumas coisas pouco ortodoxas. E uma pessoa que é demasiado hedonista e é incapaz de alcançar resultados e de atingir objetivos, essa pessoa pode ganhar imenso por convergir a sua atenção. Agora, quando falamos de Tantra, ou quando falamos de qualquer caminho espiritual, yoga, Tantra, qualquer religião, o problema que eu acho, e acho que já é irreversível quase nos dias em que estamos hoje, é que já não há nenhuma tolerância à verdade, digamos assim, ou regras. As pessoas hoje em dia querem fazer elas próprias as suas regras e fazer o mundo à sua imagem e semelhança em vez de haver um mundo feito à imagem e semelhança de Deus. E quando tu removes Deus, ou como as pessoas hoje em dia lhe chamarem, não importa, quando removes o princípio universal da fotografia, de repente o debate é sobre o que é verdade. Se reparaste, hoje em dia todos os debates é o que é verdade. Mas é verdade assim ou é verdade assada? É isto ou é aquilo? E isso é um bocadinho tonto, lá está, do ponto de vista de Hogwarts, é um bocadinho tonto, é só discussão entre muggles, porque toda a gente que está em Hogwarts sabe como é que é a verdade, mas quem está lá, ainda que tenha uma intuição de que isto é estúpido e a verdade é esta, se houver pressão suficiente, a pessoa vai dizer a falsidade e quando mais pessoas multiplicam a falsidade, mais tens. E dentro do campo das relações, eu acho que uma das coisas que se perdeu foi esta autoridade que havia de o que é uma relação, como é que se constrói uma relação, qual é o propósito de uma relação e as regras de uma relação, porque tem regras, não é? E o Tantra dá-te regras bastante estritas para tudo. E é isso que eu não vejo em quase nenhum movimento tântrico hoje em dia. Quase todos os movimentos tântricos que eu conheço degeneraram para hedonismo. Raramente fazes uma coisa desagradável dentro de um evento tântrico. Raramente tens de ter autodisciplina, raramente tens de sacrificar algo, raramente tens que passar coisas difíceis. Não, fazes umas respirações, dás uns abraços, se calhar até mais em alguns eventos mais abertos, tens uma catarse, choras um bocadinho, sentes que revolucionou a tua vida porque choraste ali um bocadinho porque nunca ninguém te abraçou na vida e agora tiveste 3 mulheres a abraçar-te, coisas assim que ainda que sejam interessantes numa das dimensões do ser humano, e são, para algumas pessoas é
absolutamente fundamental viver uma experiência dessas, à luz daquilo que é a verdade, lá está que é a única coisa na minha experiência que nos preenche por completo, que nos deixa lá está a brilhar e fulfilled, é muito pouco. E então, numa relação, num caminho espiritual, na vida, o eixo que mantinha isso a funcionar era esta ligação, este respeito, esta devoção quase àqueles que estavam investidos com a responsabilidade de nos ensinar. E hoje em dia isso perdeu-se, pá, e acho que já não vejo isso já como algo que se possa voltar atrás facilmente a nível global, social. Claro que existem Hogwarts aí espalhados pelo mundo onde tu podes ir ainda ter um professor que te ensina, não um professor que te dá aquilo que tu estás à espera de ouvir. Um professor que te ensina não vai ser agradável, vai ser uma coisa muito ríspida e difícil para o teu ego e para a tua mente, mas isso existia e era transversal, desde a escola primária, em que te davam reguadas se tu fizesses coisas fora do que é normal, não é? Fora do que era correto, para agora teres discussões sobre se uma certa coisa matemática é correta ou incorreta. Pá, desculpa, é matemática, não há correta ou incorreta, há a verdade e há algo que não é verdade, não é opinativo, percebes? Mas agora já estamos desse ponto, questionar a matemática, eu como engenheiro isso toca-me pessoalmente. E é assim que eu acho que devagarinho as pessoas vão caindo para um caos, porque não tens esse eixo, esse vetor. E a nível de tantra e de espiritualidade, pá, tu perdeste quase por completo esta noção de guru, ou de guru é uma palavra horrível hoje em dia, mas de mentor, de professor. Se tu fores por uma empresa, a primeira coisa que te é associada é um mentor, alguém que te vai guiar, alguém que é responsável pela tua carreira, mas na espiritualidade não, parece que não, a espiritualidade somos todos um, estamos todos iluminados. E quando, especialmente a tradição tântrica, especificamente e basilarmente a tradição tântrica é baseada em, não, quase todos os livros dizem, não leias o resto do livro e não pratiques se não tiver já um guru. Primeiro passo é encontrar o teu guru, depois começares a praticar isto, porque sem a presença, lá está, daquela pessoa que já é o atleta da alta competição e que sabe como é que não estragas os músculos e como é que não partes o teu corpo para fazer aquela coisa que mais ninguém no mundo consegue fazer, entre aspas, poucas pessoas no mundo conseguem fazer, tu não chegas lá. Então quando tens um relacionamento entre dois seres totalmente inconscientes que só estão provavelmente à procura de prazer e de alguma alegria e só levam porrada, claro que aquilo não vai correr bem, porque a relação não foi desenhada para isso, uma relação foi desenhada para outra coisa. E quando estás à procura de uma relação para espremê-la como uma laranja e tirar o máximo de sumo para ti, pá, vais ter casca seca no final, não vais ter nada de especial. Há um livro espetacular que ainda ensinava, e acho que ainda é uma das bíblias de relacionamentos, que foi escrito por um homem bastante interessante chamado Erich Fromm. Provavelmente já leste, como é que se chamava o livro? Não sabes? A Arte de Amar, a Arte do Amor, a Arte de Amar. Acho que se chama Arte de Amar, algo assim. Erich Fromm, deves ter aí o livro, se calhar, é um dos clássicos, em que um dos pontos desse livro é que ele diz logo que a maioria das pessoas coloca a questão da relação como é que eu faço para ser amado, como tu estavas a dizer, e não pensa, e como tu disseste também muito bem, na responsabilidade que é amar. Portanto, quando tu aceitas entrar num relacionamento, classicamente era uma mudança de vida, era um casamento, não é? Era ali que tudo mudava. Agora não, agora viramos o Tinder, não é? Viramos mais uma página, como tu dizias. Mas era uma escola de vida, uma relação, sabes? E tu terminavas a tua vida a amar. Era muitas vezes só já na fase final da vida, depois dos filhos estarem criados, etc., é que tu percebes, fogo, passei esta vida com esta mulher ou com este homem, dependendo, mas uau, e ali entravas no campo do amor e crescias, mas durante toda a vida foi conflitos, problemas, etc., porque a relação é suposto trazer-te conflitos e problemas. A relação é suposto ser um espelho para tu te poderes ver um bocadinho melhor e para poderes, passo a passo, desenvolver aquilo que tu realmente és. E eu acho que é muito, como tu dizias também, e estou de acordo total nessa parte, é muito preciso respeitar a fase em que cada um está. Então, sim, algumas pessoas que tu vais ajudar vão precisar de ter essa experiência, de ter 2, 3 relações, ou o que tu estavas a dizer, mas é muito perigoso, como tu dizias, toda a gente tem que ter 3 relações ou ter relações abertas, portanto. E é aí que tu entras, Rui, enquanto coach, acho que tu fazes isso, não é? Coaching. Pessoas como tu
tem uma responsabilidade enorme de ter essa capacidade de penetração emocional, não sexual, para sentires a alma que veio ter contigo e que pede a tua ajuda e vês, uau, esta pessoa precisa mesmo disto, e tu dares o conselho e a orientação que é mais adequada para aquela pessoa em específico. E é isso que tu não consegues ter em mais nada, tu não podes ter, na ausência disto, de uma pessoa que faz o papel, por exemplo, que tu fazes, eu também faço, também tenho alguns clientes com quem estou a trabalhar, na ausência de um ser que está totalmente consciente daquilo que são as interações amorosas e que está totalmente consciente do que é aquela pessoa e do que aquela pessoa e aquela alma precisa, muitas vezes para além do que ela própria consegue ver de si mesma, e consegue devagarinho, quase como um bom pai, não é? Dar ali o empurrãozinho e às vezes dar a palmada que é preciso e levar aquela pessoa até ao ponto em que aquela pessoa cresce e matura a nível emocional. Na ausência disto, de alguém que te orienta, eu acho que é quase impossível. Tu vais estar sempre a vida toda à procura de fórmulas que nunca vão funcionar, porque cada pessoa é uma pessoa, nós somos muito diferentes. Não sei se isto faz sentido para ti, mas... É assim. Não, faz todo o sentido para mim, porque eu também tive esse mentor, aliás, não tive um mentor, tive vários mentores, e eu estou a fazer às pessoas aquilo que eu gostei que fizessem comigo, foi mostrarem-me vários caminhos, aliás, não é mostrarem-me, é debater anos com várias pessoas sobre quais os caminhos que elas estavam a seguir, aprender com os seus problemas, as suas dificuldades, com os seus sucessos, ou seja, eu não só vivi as coisas, mas como também ouvi e vivi a vida dos outros à medida que eles foram fazendo as suas, foram tendo as suas experiências, e portanto eu bebi muito dessa informação, e para além dos livros todos que leio, das coisas todas que estudei, mas vivi diretamente com as pessoas, vivia mesmo as expectativas e as fantasias que as pessoas criavam, do género, olha, eu descobri agora uma nova forma de ter uma relação feliz, que é, vou quebrar todas as regras, em vez de começar por aqui, vou começar por ali. Diz, ok, então vamos ver como é que isso funciona, e pronto, e depois eu acompanhei o processo todo e o resultado das coisas, porque como pude ter a possibilidade de estar presente num local onde as pessoas iam regularmente falar sobre as suas vidas e viver as coisas mesmo presencialmente, eu não só ouvia falar, mas também testemunhava as coisas a acontecer. Portanto, foi um privilégio múltiplo esta questão. Além também de estar rodeado de muitas pessoas que também tinham vidas muito diferentes e com estilos de vida muito diferentes até da minha. E por isso é que eu acho que o melhor mesmo é as pessoas aprenderem e ouvirem e falarem sobre as coisas, não levarem isso como um dogma e uma coisa sagrada que tem que ser agora assim para se conseguir safar de toda a dificuldade e todos os maus sentimentos. Vai ser assim. Não. Todas as escolhas vão ter maus sentimentos, vão ter dificuldades, vão ter barreiras, vão ter problemas. Todas as opções têm essas duas variantes. E, na verdade, aquilo que eu acho que faço e em termos de coaching, é guiar as pessoas, não é tanto dizer que este é o certo e este é o errado, é informá-las destas virtudes, destas lacunas, destes problemas, destas dificuldades, também destes privilégios, destas coisas que podem correr bem, mas é mais quase eu sinto mesmo como um treinador de alta competição, como estava a dizer, que é, se queres conseguir andar para a frente sem partir os tornozelos todos, então temos que fazer isto como deve ser. Temos que fazer isto com consciência, temos que fazer isto com bases, com as bases que te vão suportar para que tu possas dar um passo em frente ao outro, que não precisa ser a correr, mesmo só para saberes, ok, de onde é que vens, para onde é que vais, porque é que estás a fazer isso, porque é que estás a fazer essa escolha, é só por pressão social, é só porque agora não tens mais ninguém, então agora vais entrar numa nova vida só porque apareceu na televisão ou num filme, percebes? Então de repente as pessoas precisam desse apoio e dessa pessoa mais informada, não é que seja guru nem nada disso, porque não sinto nada nesses termos, mas sinto que sou uma pessoa que já passou pelas experiências, que já estudou as experiências, já conheceu muitas realidades e também já as experimentou, porque não foi só ler nos livros, eu testei-as comigo mesmo, eu percebi o que é que fazia sentido para mim e o que é que não fazia. E depois também conversei com outras pessoas que me deram as suas informações
sobre as minhas próprias experiências, o que é que elas achavam, porque é que eu devia fazer isso. E, portanto, por isso é que eu digo que tive vários mentores ou várias pessoas a ajudarem. E é isso que eu tento fazer com os meus clientes, que é, não é dar-lhes uma solução, não é dar-lhes agora isto vai mudar a tua vida, é, se querem mudar a vossa vida, tem que ser por etapas, tem que ser por passo a passo. Porque se saem de uma coisa, se fogem de um problema para uma coisa que não sabem se tem problemas, vão ter mais problemas ainda. E é nesse sentido que eu estava a falar um bocadinho sobre esta questão do foco e na maneira como nós investimos nas relações hoje em dia, que é, hoje levamos muito pouco dinheiro para as relações, dinheiro espiritual e whatever, mas dinheiro, capital humano, percebes? Levamos muito pouco capital humano porque não queremos perder esse capital, então, de repente, vamos só, lá está, como estavas a dizer, hoje é só sexo. Não temos relação nenhuma, não temos compromisso nenhum, é só sexo, pronto. O sexo correu bem, pronto, agora podemos passar para a relação. E a relação é muito, não há cá responsabilidades, não tenho que estar aqui estes dias, nem tenho que estar sempre disponível, pronto. E depois, é que então agora se calhar, como a coisa resultou, vamos passar para um compromisso. Mas o compromisso é só uma semana, certo? Vamos só sair à noite durante o fim de semana. Pronto, então eu sinto que há muito essa questão de, ok, agora temos algum receio, temos muita informação, porque era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, eu não interrompi porque não quis interromper, mas estavas a dizer em relação à verdade. E que há muitos debates e conversa-se muito. Hoje em dia, eu sinto que muitas vezes, e eu senti isso sobretudo quando via o prós e contras. Quando via o prós e contras, havia um momento que eu dizia assim, ok, esta pessoa disse uma coisa que é impossível de alguém contradizer, porque é uma realidade, é uma verdade absoluta e não é possível contradizer. Mas como o programa não podia parar naquele momento, tinha que se continuar a conversa, então a conversa descambava por uma coisa completamente diferente, já se tinha desconversado, e aquela verdade, aquela coisa que podia salvar o tema, que podia dizer, ok, este é o ponto de equilíbrio dos prós e dos contras, em que as pessoas percebem que há prós e contras é a mesma coisa, mas há uma solução mais ou menos equilibrada para este problema, e chegou-se a essa conclusão, mas o programa não pode acabar, tem que continuar mais uma hora. E é a mesma coisa com os podcasts e com todas as coisas que eu percebo que há uma necessidade de falar e das pessoas darem as suas ideias e darem os seus contributos, e é normal, mas às vezes perdem-se essas verdades ou perdem-se essas soluções no meio da confusão toda que existe, no meio das coisas todas que se vão dizendo e que as pessoas não conseguem ouvir tudo, não é? Mas queria só dizer isto porque acho que às vezes é mesmo, a resposta está ali, só que a conversa tem que continuar. É que normalmente a resposta prende-se com fazer coisas, e nós gostamos mais de ouvir e sabes, quando nós estamos a ouvir alguém a falar e nos identificamos com o que a pessoa está a dizer, por exemplo, o fenómeno, como é que se chamava, o Jordan Peterson, quando tu ouvias aqui há um tempo atrás, quando ele apareceu, quando era ali aquele choque inicial, ouvias, para já a maioria das pessoas não percebia metade do que ele dizia, porque ele falava num dialeto, com palavras que muita gente não compreendia. Depois as pessoas começaram a adaptar-se e a compreender. E tu depois, só por ouvires o Jordan Peterson, bebes aquela energia, chamamos de energia, e de repente tu sentes que tu próprio tens mais valor porque tu ouviste. E se tiveres uma discussão com alguém, usas os argumentos que ouviste, e de repente parece que incorporas aquela coisa, sem nunca na realidade teres lido os livros que aquele homem leu, teres tido experiências de psicologia com os clientes que ele teve, difíceis e situações dramáticas que ele teve, e então há toda uma experiência muito possível hoje em dia para a maioria dos seres humanos através da admiração. Eu admiro algo ou alguém e consigo incorporar temporariamente e até um certo grau de profundidade essa realidade na minha vida. E quem diz Jordan Peterson diz sexualidade. Tu vês uma cena qualquer nova sobre sexualidade e agora sentes que sabes imenso. Eu lembro-me a primeira vez que vi o The Tale of Two Brains, não sei como é que isso é em português, mas é basicamente a explicação entre como é que funciona o cérebro masculino e o cérebro feminino. Eu de repente pensava que era um mestre a falar de relações porque tinha percebido o conceito mais básico de todos, que havia uma diferença na mentalidade e psicologia arquetípica nas energias mais masculina ou mais feminina. E isto aqui lá está 15 anos atrás, quando disse ainda não era um tabu falar de energia masculina e feminina, era ainda uma coisa normal. E então nós obtemos essa
esses pedaços de informação alimentam-nos de certa forma, porque são pedaços da verdade, são pedaços daquilo que é genuíno. E depois, quando nós somos um bocadinho junkies, sabes? Information junkies, drogados, viciados em informação. E quando alguém finalmente por eu acho que é útil, eu acho que podcast é útil, eu acho que tudo isto é útil porque de alguma forma vais criando um campo morfogenético de entendimento, tu vais entendendo coisas até que chegas a um dia em que estás a ver o teu podcaster favorito e ele começa a fazer yoga ou artes marciais ou qualquer coisa que já exige força, sabes? Por exemplo, agora esta moda, esta trend dos influencers andarem todos a fazer boxe, ou não sei se isto aqui há um tempo começou aquela malta do YouTube, os youtubers começaram todos a fazer boxe e a fazer outras coisas, póquer. O boxe para mim era mais interessante porque sempre havia ação física. Isto de alguma forma muda alguma coisa, cria alguma coisa e as pessoas esquecem-se que é só através da experiência que tu realmente ganhas a massa muscular, digamos assim, a memória muscular para depois poder operar isso. E nas relações amorosas perdeu-se quase completamente esta noção de compromisso, as pessoas estão à espera de primeiro validar todas as bandeiras vermelhas, em português disse assim, red flags, e só depois é que aceitam entrar no compromisso. Opa, não é assim que funciona, não foi desenhado para funcionar assim, pelo menos. E há pessoas... novas bandeiras vermelhas. E não sei se tu tens a mesma experiência, mas hoje em dia, pelo menos no meio em que eu estou, que se calhar é um bocadinho mais conservador, há uma grande quantidade de mulheres agora entre os 35 e 45 a viver grandes dramas, digamos assim, interiores, por terem estado a vida toda a viver de uma certa forma e agora começarem-se a perceber que, olha, espera lá que isto agora está aqui a chegar a um ponto em que o que é que eu vou fazer aos 60, aos 70? A certa altura este corpinho já não vai ter o mesmo appeal, não é? O mesmo desejo, não vai fomentar o mesmo desejo que fomentava. E então há uma grande, digamos assim, ansiedade não é toda a gente como é óbvio, mas pelo menos eu tenho visto aqui onde estou agora em Budapeste, nesse setor da sociedade das mulheres que já estão a chegar a uma certa idade em que provavelmente vão chegar à menopausa, vão deixar de poder ter filhos, já não vai ser uma escolha ter família, podem ter relações, não é? Mas não vai ser a mesma coisa, bom, podem adotar, eu sei, há outras soluções, mas para elas há todo ali um momento de choque com a realidade e que eu acho que, honestamente, a maioria das mulheres, pelo menos estas com que eu tenho falado, eu acho que elas nunca foram amadas por um homem como um homem deve amar uma mulher, sabes, com 100% de compromisso, 100% de dedicação, 100% de eu estou lá para o que der e vier. Eu acho que hoje em dia a mulher vive muito esta experiência de se a coisa abana um bocadinho, o homem vai. O homem não está para isso. Não. Falta um bocadinho desta estrutura basilar masculina, de energia masculina, chamamos assim, que é para poder ser aberta a todas as pessoas. A energia arquetipicamente masculina, que era uma coisa imóvel, sabes? Era assim uma estrutura que não abanava e que permitia à estrutura feminina abanar porque sabia que havia aquele centro. E então ela podia ter uma certa liberdade para se manifestar, para sentir, para manifestar emoções, porque sabia que o meu homem ama, o meu homem está comigo. Há aquela segurança. E pronto, tudo isto que foi caindo, não é? E que cada vez cai mais, a meu ver não nos ajuda, não está a ajudar a sociedade a desenvolver e eu acho que é muito bom, por exemplo, vou-te lançar um desafio, Rui. Eu acho que tu sabes tão bem como eu que a melhor forma de aprender é ensinar, não é? Pois. E tu conheces certeza o Tony Robbins, ele que é um dos grandes tutores, mentores aí a nível internacional, ele é um dos melhores coaches do mundo, mas como é que ele se tornou um dos melhores coaches do mundo? Ele criou coaches, não é? Pois. Ora, eu acho que é uma falta de coaches sexuais e emocionais e amorosos como tu és. Portanto, tu poderias ser um ser que poderia aceitar o desafio de se desenvolver ainda mais para chegar ao ponto em que podes criar, se calhar, uma estrutura didática e experiencial, não é didática teórica, não é? Em que tu levas as pessoas por um certo processo que qualifica essas pessoas para ajudar outras pessoas a fazer isto. E olha que isto ia trazer aí também um desenvolvimento pessoal interessante. Sim, e depois estás a ajudar as pessoas que vêm ter contigo ainda mais, porque essas pessoas ao ensinarem vão elas próprias ter que se confrontar. E então crias aqui um esquema em pirâmide do amor. Isso é perigoso.
Não, isso é uma coisa que, olha, lá está, é um trabalho que eu tenho andado a fazer comigo mesmo desde que comecei a trabalhar nesta área, que é o também ter um bocadinho mais de autoconfiança e de disciplina e de procurar essa aceitar ou assumir essa postura de, ok, tenho alguma coisa para ensinar, tenho alguma coisa para dizer a alguém, tenho alguma coisa para formar. E eu já consigo sentir alguma tranquilidade e alguma serenidade nessa ideia. É uma coisa que eventualmente eu adoraria fazer, que era poder ter mais pessoas à minha volta que pudessem também trabalhar estas áreas e que trouxessem das suas vidas e dos seus estudos e das suas capacidades também coisas que pudessem ser úteis para as pessoas experimentarem, porque, como te disse logo no início da conversa, esta área interessa-me, a área da sexualidade interessa-me e do erotismo, sobretudo, porque gosto de expandir um bocadinho mais para o erotismo do que só para a sexualidade, mas interessa-me através da cultura também, através de poder ter pessoas ligadas às artes, ligadas aos negócios, há várias áreas da vida que podem trazer informações que não estão nos livros de psicologia, nos livros de biologia, ou seja, há coisas muito mais informativas sobre a nossa própria dimensão mental, criativa, psicológica, whatever, que podem vir dessas áreas um bocadinho mais periféricas do ser humano, porque tudo isso são manifestações humanas. Quando fazes um negócio, por exemplo, uma das coisas que eu mais me surpreenderam quando eu falei com um amigo meu que é muito hedonista, tem uma vida muito ligada a estas experiências de relações abertas e de coisas muito, muito diferentes. Ele disse-me, se tu queres perceber como é que se relida, como é que se gerem relações, estuda economia. Compra livros sobre economia e tu vais perceber como é que se gerem relações de negócios. E esses negócios há sempre troca. As pessoas, quando entram numa relação, há sempre uma necessidade de uma troca, porque se dão tudo e não recebem nada em troca, não vai resultar. Ou se só recebem e depois não querem dar, é porque também não estão investidos nessa questão. E, portanto, às vezes, eu também dou por mim, como já fiz isto várias vezes nesta conversa, a falar sobre investimento, capital, e então esta questão do que é que nós trazemos para uma relação tem muito a ver com estas várias dimensões, e não é só a parte física, não é só a parte genital, não é só a parte da sexualidade, é também a parte da intelectualidade, do imaginário, da capacidade criativa. Isso é muito importante para mim, é muito fascinante para mim. E pronto, e acho que era isso que eu queria acrescentar, e sim, talvez mais tarde eu irei aceitar esse desafio. Mas é uma coisa, é um processo que eu quero, acho que vou começar a pensar seriamente nele agora neste novo ano. Por isso, quem sabe? Se calhar vou precisar da tua ajuda também, se passares por aqui. Vamos nessa. Pronto, então olha, já estamos aqui há quanto tempo? Já estamos aqui há 1h15. Não sei se queres deixar mais alguma coisa. Eu disse às pessoas que quisessem pôr questões, mas acho que ninguém deixou aí nenhuma questão. Queres deixar mais algumas palavras antes de terminarmos? Olha, assim, eu não sei quem é o teu público habitual e qual é... Acho que é muito variado. Acho que começou hoje, como é que se diz? Muitas pessoas do teu lado. Qual é o termo em termos assim, de negócios? Qual é o target deste podcast? Qual é o público-alvo que tu estás a tentar alcançar? Mas pronto, pensando em... sendo que os temas que tu abordas mais são cultura erótica, não é? Relacionamentos e sexualidade e erotismo. Eu acho que se houver uma reconexão com os princípios, ou seja, com os valores que são absolutos, que não são opiniões e que não são subjetivos. Portanto, se quiseres uma analogia, a analogia que eu sempre já estou farto de mim mesmo, mas com a gravidade, não é? Independentemente de se acreditas em relações poliamorosas ou monogâmicas, vais ter os pés no chão, não vais andar a flutuar por aí. Portanto, há coisas que são transcendentes àquilo que tu acreditas. E isso é verdade em termos de gravidade, em termos de eletromagnetismo, em termos de aerodinâmica, e é verdade também em termos de interações humanas. E se alguém tiver aspiração e tiver vontade e tiver
como dizer, tiver aquilo que é preciso para realmente descobrir o que é o amor, a sexualidade e as relações, e descobrir que não é uma coisa estanque que tem uma solução, mas que é, como nós dizíamos, uma coisa multidimensional, porque essa analogia da economia, por exemplo, aplica-se a uma grande quantidade de relações. Mas é tão bom quando a relação sai do nível da economia e entra no nível que o Erich Fromm estudou, porque na psicologia tu tiveste vários mestres, digamos assim, que mapearam diferentes destes níveis de consciência, e claro, cada um deles dizia que aquele é que era para toda a gente, não é? Mas, por exemplo, o Freud obviamente mapeou um nível mais de prazer, não é? De hedonismo, de relação, de tudo estar ligado à sexualidade, tudo vem de sexualidade, mas depois se tiveres o Adler, por exemplo, já é uma coisa um bocadinho mais power-based, já tem mais a ver com poder e com interações e com negócios e aquilo que tu estavas a falar. E depois, se fores para o Fromm, este que eu estava a dizer do Art of Loving, deste livro, ele já está num nível em que a coisa é muito mais incondicional, muito mais a um nível... E depois se entras no Jung, então é tudo arquetípico, já estás num nível conceptual, espiritual, algo assim. Portanto, todos estes níveis, de alguma forma, fazem parte daquilo que é uma relação amorosa. Uma relação amorosa tem que ter recursos, tem que ter vitalidade, tem que ter energia, tem que ter a base, a estrutura onde tu constróis essa relação, tem que ter prazer, desejo, paixão, atração, sexualidade, tudo isso tem que fazer parte. Mas também tem que ter um objetivo, que vem da parte, lá está, do Adler, de poder. Tem que haver algo que nós queremos alcançar juntos, tem que haver algo que nós estamos a construir, não é só, pronto, fazemos sexo, compramos uma casa, agora sim, temos os filhos, sim, morremos, pronto, está feito. Tem que haver algo mais, a relação tem um propósito que transcende a individualidade dos parceiros, e descobrir isso é uma magia em si só, e depois descobrir que para além de tudo isto, da estrutura, do prazer, do objetivo maior, existe ali uma coisa que é incondicional, lá está, essa é daquelas que é mais difícil de comunicar nos dias de hoje, porque há menos antenas receptivas a essa vibração, digamos assim, mas quando tu te dedicas 100% a fazer uma alma florir, a fazer alguém feliz, só isto, fazeres alguém feliz, feliz mesmo, não é alguém estar contente porque recebeu uma coisa, isso é contentamento. Eu estou a falar de felicidade, é um estado de, sabes, felicidade. Se tu dedicares a fazer uma pessoa feliz, ignorando até um bocadinho o que é que ela te está a dar, lá está a parte do negócio, ficou um bocadinho para trás já, estás só dedicado, como é que eu vou fazer este ser humano feliz? Como é que eu posso contribuir? Quase como se fosse teu filho, não é? Se tu tens um filho, estás um bocadinho mais preocupado em educar aquela criança corretamente e torná-lo num ser útil para a sociedade e para ele mesmo e que possa ser feliz, do que o que é que o puto te está a dar, não é? Ele não tem muito para te dar, ele tem para tirar de ti. Portanto, se entrares nesse nível de relação onde a certa altura todo o teu coração está dedicado a que aquela alma seja e possa ser cada vez mais feliz, há um retorno desse estado, lá está. Isso é um nível de amor que eu só desejo que toda a gente possa descobrir, porque entras noutra esfera e volta a referir o livro The Art of Loving, do Erich Fromm. Nesse livro está explicitamente explicado, é um livro dos anos 50, este nível de amor em que tu entras num compromisso de alma e que o teu compromisso é para com aquela alma, estás devoto a fazer aquela alma feliz. E depois, se tens sucesso nisso, se fazes mais uma alma, ou mais duas, ou mais três felizes, já é outra. Depois de já saberes fazer, a coisa é um bocadinho mais irrelevante, mas até teres desenvolvido pelo menos este nível, e ainda estou só no nível do Fromm, não entrei no Jung, se reparaste, em termos de psicologia, se chegares a este nível de vibração relacional, já é um nível muito raro hoje em dia em termos de relações, e que tu tens algo muito importante para dar aos outros e para partilhar com o mundo, e para tu como coach, por exemplo, para criar um módulo só sobre isso e tentar que pelo menos os teus alunos também chegam lá, percebes? Isto se calhar seria uma boa mensagem para deixar ao teu público, não sei como digo quem é o teu target, mas se mais e mais pessoas tiverem a vontade de, procurando-te a ti ou procurando pessoas que ajudam nisso, ou lendo livros, se são autodidatas, de descobrir aquilo que eu vou aqui conotar poeticamente como o verdadeiro amor, descobrir o amor para além da individualidade e das necessidades individuais, e portanto da parte mais virada para mim, mais orientada para o outro. Descobrir isso eu acho que é um pilar, acho que é um passo que todo ser humano que chega a esse passo
tem uma porta aberta para Hogwarts e os muggles ficam um bocadinho para trás e a vida começa noutro prisma, noutro patamar, em todas as outras áreas da vida. Este ponto muda tudo o resto da tua vida. Pronto, não sei se ajuda, mas espero que sim, Rui. Eu acho que foi muito importante isso que tu disseste, porque é mesmo a ideia de estar numa relação é tentar fazer a outra pessoa feliz, é o conselho melhor que eu já ouvi, não agora, porque já tinha ouvido isso antes, mas que sempre moldou a minha visão do que é ter uma relação. E depois, claro, que podes tentar conseguir fazer 20 pessoas felizes, mas essa dedicação e essa procura é fundamental, é a base para qualquer coisa, porque às vezes não se consegue, às vezes, mesmo quando se tenta fazer alguém feliz, pode não se conseguir, mas a resiliência, que é uma das coisas que eu também ia acrescentar à tua lista de virtudes, a resiliência é conseguir superar as coisas que correm mal, é conseguir superar quando as coisas, por muito boas intenções que nós tenhamos, às vezes podem não resultar, porque a outra pessoa não está aberta, porque a outra pessoa não está disponível, porque a outra pessoa não percebeu, sei lá. Há imensas coisas que podem não resultar nessa busca da felicidade, mas haver resiliência, ou melhor, a base, o amor é a resiliência, é o amor que não deixa de existir. E então, se tivermos essa vontade de resistir, então, na verdade, estamos a amar alguém. Porque não estamos a desistir. Rui, acho que chegámos àquele ponto do prós e contras. Exato. Que atingimos uma verdade. E como isto não é o prós e contras, se calhar podes fechar aqui. Parece-me bem, pá. Mas queria só acrescentar, não falando outra vez deste assunto, mas queria só acrescentar aqui. A Natália estava a perguntar um livro que recomendariam como a Bíblia para o casal. Tu estás a recomendar esse da Arte de Amar? Não sei se tens outro. Há tantos. Olha, por exemplo, para homens, eu recomendaria muito, há um livro do David Deida, creio que é O Caminho do Homem Superior, algo assim, não sei se já leste esse. Eu não li assim, só especialmente. Eu acho que esse livro, acho que para muitos homens, especialmente homens heterossexuais que procuram uma relação heterossexual, pode ajudar gigantemente. É algo que nós precisamos, lá está, neste aspecto que eu dizia que faz falta hoje em dia desenvolver no masculino. Ele tem um livro irmão, digamos assim, para o lado feminino, que se chama Dear Lover, não sei as traduções para português deste livro. Eu nunca li esse, mas reza a lenda que também é bastante bom para o lado feminino. Este livro do Erich Fromm é mais, ele creio que era psicólogo, portanto é mais do ponto de vista da psicologia, e realmente eu acho que produz uma transformação no leitor, porque dá-te um entendimento que é tão mind-blowing que eu acho que sim, que ajuda muito. Também é um livro espetacular, isto agora para a área da sexualidade, porque é algo que se perdeu e que nós não abordámos muito aqui, e ainda bem que perguntaste por livros, porque assim posso falar disto, porque há quase um tabu, não é, de falar de Deus e de sexualidade, porque é ali um ponto de decisão, mas há um livro creio que é de 1880 e qualquer coisa, ou 90 e qualquer coisa, portanto muito, muito antigo. E curiosamente foi escrito por uma mulher, portanto isto, se estás a ver o período em que era antes das mulheres terem direitos e tudo mais, mas foi escrito por uma mulher. E ela escreveu esse livro em que ela, através de umas práticas, que ela lá não diz se são tântricas, se são taoístas, mas pronto, ela aprendeu certas práticas e ela começou com o marido dela a praticar aquilo e começaram a entrar em estados de comunhão com Deus, e lá está, eles eram cristãos, não tinham outra linguagem, para eles falam tudo nesta linguagem, portanto eles diziam, nós começámos a sentir isto, a sentir aquilo, e ela descreve lá todo o método que eles faziam a nível de sexualidade, como é que eles faziam isso. Então o livro chama-se Ética para o Casamento, acho que é esse o nome, Careza, Ética para o Casamento. Careza, esse é outro livro, acho que tens esse livro, pá, é espetacular, e eu adoro esse livro, recomendo muitas vezes aos meus clientes com quem trabalho que leiam esse livro, porque traz a dimensão espiritual ao plano relacional e ao plano sexual, e eu acho que sem esse ponto, que hoje em dia quase que não podemos abordar, porque senão perdemos metade dos ouvintes, não é? Mas sem Deus, eu acho que há uma grande parte da relação que se perde, porque a essência do amor é a transcendência, é o ir para este plano que nos conecta com Deus. E então, olha... Há quem diga que esse Careza é o Tantra europeu, digamos assim, ou ocidental, que é também uma questão que fala sobre espiritualidade e sobre o contacto com a transcendência, mas num contexto ocidental.
menos foi assim que me foi apresentado antes de eu comprar. Sim, na altura aquilo foi um grande debate, se quiseres depois podemos falar offline sobre isso, mas havia uma sociedade inteira só de malta a praticar aquelas técnicas e viviam em comunidade, também na altura era um escândalo. Havia outro senhor da Harvard que também escreveu na altura uns papers sobre esse tópico. Portanto, isto na altura foi falado, todos estes temas de, por exemplo, como é que se usa a energia sexual, os homens em vez de simplesmente ejacularem, cultivarem essa energia, como os taoístas dizem. Portanto, tudo isto na altura aqui no Ocidente foi um grande boom, mas depois parece que morreu. Ali depois do 1900 e pouco desapareceu. Mas entre 1850... deixaram um bocado essa exatamente. Mas sim, foi um fenómeno. Então já agora eu queria acrescentar que o melhor livro que eu posso recomendar para um casal ler é A Si Mesmos. Ou seja, se nós tivermos aquilo que temos a falar sobre neste tempo todo, que é, se tivermos atenção à outra pessoa, se conseguirmos saber quais são as coisas que mexem com ela, como é que as podemos, as coisas que ela reage melhor, aquela que reage pior, como é que podemos perceber e antecipar coisas que já sabemos que podem ter resultados melhores ou piores, como é que podemos estudar a pessoa que está à nossa frente e como é que podemos fazê-la feliz. Esse é o melhor livro que eu recomendo, porque livros há muitos, lá está, conceitos há muitos, ideias de como fazer o mundo ficar melhor há muitas, mas, e tu deste um exemplo de um livro que eu adorei quando li, o livro foi exatamente escrito por um casal que se estudou a si próprio, que foi testando coisas, foi fazendo coisas e de repente percebeu que há aqui uma estratégia, há aqui uma fórmula que nos pode ajudar a ser felizes. E depois, claro, partilharam isso com o mundo e fizeram muito bem, mas, sobretudo, fizeram isso um com o outro e que tem a ver com aquela prática que estávamos a falar desde o início, que é, podemos ter a teoria toda, mas se não a praticarmos, não interessam os 500 livros que tínhamos. E se lermos o livro sozinho também não vai ajudar muito. Portanto, o ideal será lermos uns aos outros e estarmos atentos e focados e dedicados a amar-nos, a fazer-nos felizes. Boa, Rui. Portanto, acho que foi um bom final. E gostei muito. Eu também gostei muito. E já agora vou fazer um anúncio que eu sei que não vou poder estar contigo, mas a partir de amanhã vão estar disponíveis bilhetes para um evento que eu vou promover no dia 25 de novembro, onde vou juntar alguns dos convidados que tive neste podcast nos últimos 4 anos, desde que ele existe, para celebrar os primeiros 50 episódios, e a informação vai ser lançada amanhã e quem puder adquirir os bilhetes e vir estar, será muito bem recebido. Teremos surpresas e iremos antecipar o Natal em novembro, que é para não calhar em cima das festas das empresas e tal. Mas amanhã eu direi mais informações e espero que as pessoas venham conhecer quem estiver cá. Tu não podes, estás longe, mas devemos de conseguir estar juntos em breve, espero eu. E pronto, e agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui, agradeço a ti mais uma vez, não sei se queres deixar mais um dos agradecimentos nas palavras. Olha, sendo que puseste na descrição, acho que devo agradecer a todos os sítios e todos os professores e toda a malta que me ensinou ao longo da vida, inclusive aos alunos. Acho que aí em Portugal um dos aspectos incontornáveis é a NATO, onde eu raramente encontrei, e tenho viajado em vários sítios, uma academia de espiritualidade, digamos assim, porque eles não são só Tantra, não é? Têm também outros cursos, mas é algo, para mim foi uma escola de vida, tive muitos anos lá, e todos os outros professores que ao longo da vida me foram tendo a paciência de me ensinar. Esses são os agradecimentos que eu acho que nós devíamos todos agradecer à malta que deu-se ao trabalho de sacrificar a sua vida para ensinar os outros. Pronto, olha, então obrigado mais uma vez, desejo uma boa semana e boa noite a toda a gente, e não se esqueçam nunca que só é sensual se for consensual. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.